E aí, galerinha que eu amo, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vocês estão me vendo de camiseta amassada aqui, queridos, mas não se preocupe, tá? Ela é amassada mesmo, não é desleixo do pastor Sérgio, é apenas o modelo da camiseta. Mas, amados, deixa eu falar algo que realmente importa, né? Tem muita gente me perguntando, preocupados, extremamente preocupados. Pastor, meu marido, minha esposa pode não querer voltar para casa? Existe essa permissão de Deus? Então eu estou buscando à toa? Tem gente arrancando os últimos fiozinhos do cabelo por conta deste questionamento, né? Por conta que lá na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, vai dizer: não se separem, casados. Mas se acontecer a separação, então você tem a opção de ficar sozinho ou se reconciliar. Então parece que Deus está dando uma permissão, então, para que homens e mulheres de fato não precisem voltar para os seus maridos, para as suas esposas. É aí aonde todo mundo fica com o cabelinho em pé, fica doido mesmo. E aí as pessoas enchem o meu privado, as pessoas enchem os directs. Meu marido não quer voltar para casa, minha esposa não quer voltar para casa. E agora, pastor? Agora você senta e ora. Espera e ora. Vive e ora. Queridos, o desespero nunca levou ninguém a ter sucesso. Muito pelo contrário, o desespero te leva a ter fracasso, derrota. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, 10 e 11 exatamente isso, que mesmo o teu marido não estando mais com você, ele pode sim ficar sozinho. Tua esposa, ela pode ficar sozinha, assim como cabe a você essa opção. Você pode escolher ou ficar sozinho, ou então você se reconciliar com o teu marido, com a tua esposa que te abandonou, que te repudiou. É uma escolha? É uma escolha. Quem que vai guiar, então, essa escolha? É algo que vem estritamente de você ou é algo que Deus vai te impulsionar a escolher? Bom, queridos, a palavra do Senhor ela é bem clara em nos dizer que nós ou somos escravos voluntários de Cristo ou nós somos escravos do pecado. Não tem como tomarmos uma decisão única e exclusiva nossa. Ou ela é influenciada por Deus ou ela é influenciada pelo pecado, pela natureza pecaminosa que em nós reside. E aí muitas pessoas vão perguntar: ah, pastor, mas largou da mulher estranha, então os meus problemas estão resolvidos. Largou do homem estranho, então pronto, está voltando para casa. Não, é um passo. É o primeiro passo de uma série de transformações que o teu marido, que a tua esposa vai precisar sofrer ao longo da trajetória de restauração de casamento. E aí, queridos, aí só então é que o marido volta para casa, a esposa volta para casa. Porque Deus não restaura casamentos. Quando eu falo isso, as pessoas falam: mas pastor, o senhor é pastor de restauração de casamento. Não, eu sou pastor de pregação da palavra do Senhor. E uma das coisas que Deus nos diz é que Ele veio para resgatar e salvar aquele que estava perdido. E quem estava perdido e é resgatado, muda a história dele. Deixa eu te dar um exemplo. O filho pródigo faz tudo errado e vai embora da casa do pai. Então vem uma situação sobre o local onde ele estava, uma fome terrível, uma calamidade terrível, onde ele se vê obrigado a fazer tarefas que normalmente ele não fazia e não ter nem condições para se sustentar. E então ele vai se lembrar da casa do pai. E aí ele vai se reconstruir. A primeira coisa é que ele se reconstrói. Ele entende: poxa, eu errei contra o meu pai, eu errei contra os céus, eu pequei, eu vacilei, eu pisei na bola. Depois que ele é reestruturado, o que ele faz? Ele para ali? O arrependimento parou ali? Não, o arrependimento fez com que ele se levantasse e fosse até a casa do pai humilde, dizendo: pai, se o senhor não me aceitar como seu filho, me aceita então como um dos teus empregados. Houve arrependimento e houve mudança e aceitação
das consequências que ele precisava sofrer. Foi necessário? Não, o pai abrandou as consequências dele, obviamente, mas mesmo assim houve mudança nele. Teu marido, ele tem sim a opção de não voltar. Teu marido pode simplesmente largar o adultério que ele está praticando e viver sozinho para o resto da vida dele. Tua esposa, de igual forma, pode largar o adultério e viver sozinho. Há uma margem para isso. Mas a questão é, essa é a vontade do Senhor? Apesar de você viver sozinho, você não estar pecando, não é para isso que Deus te chamou e nem chamou o teu cônjuge. Deus não chamou vocês para um dia se casarem e então vocês se separarem em algum momento e começarem a viver sozinhos. Não, Deus não chamou vocês para isso. Deus chamou para que vocês vivessem em unidade. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja só, principalmente você que já casou. Você que já teve a oportunidade de viver em matrimônio e seu cônjuge ainda é vivo, a vontade de Deus, obviamente, é que você não esteja sozinho. A vontade de Deus, é claro, é evidente de que você se reconcilie, apesar de existir a possibilidade de você ficar sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem vai trazer este convencimento é a graça de Deus sobre a vida do teu marido, sobre a vida da tua esposa, que vai ser resgatado do adultério, da promiscuidade, do pecado, vai ser salvo. Então, por isso a tua oração não pode ser a oração de macumbeiro. Deus, traz o meu marido de volta, traz a minha esposa de volta. Não, a tua oração, ela precisa ser centrada na libertação e salvação do teu cônjuge. Porque pessoas salvas, elas querem fazer a vontade de Deus. Seu marido nunca vai ser salvo por fazer a vontade de Deus, mas por ele ser salvo, ele vai desejar, vai arder, vai queimar dentro dele a vontade dele de fazer a vontade de Deus. É aquilo que Deus vai dizer para nós lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, né? Vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando você é salvo pela graça redentora de Cristo, o teu comportamento ele muda, a tua mente começa a ser gerada uma metanoia, uma mudança de pensamento, de postura, de atitude, e é exatamente isso que Deus quer promover no teu marido. E após ele ser moldado pela graça de Deus, então ele vai desejar, querido, vai ansiar por voltar para casa, porque essa é a vontade de Deus e ele vai ansiar pela vontade do Senhor. Então hoje, quando você olha para o teu esposo e ele diz, não quero voltar com você, se eu largar a mulher estranha, eu vou viver o resto da minha vida sozinho. Ou a tua esposa diz, não, mesmo que eu largue dele, eu não vou voltar para casa, eu não quero mais você, eu não te amo, aquela conversa toda, né? Mesmo que ele te diga isso, é porque ainda não houve uma libertação, ele não foi libertado dos próprios desejos, dos desejos carnais, não houve a conversão, ou seja, a mudança de postura, a mudança de mente nele. Porque quando houver a libertação dos desejos, ele se vê livre dos próprios desejos carnais que o aprisionam, além, é claro, da opressão maligna, então ele se converte ao Senhor, ele tem a metanoia, a mudança de mente, a chavinha muda de posição ali, e aí então ele começa a enxergar de uma forma diferente, começa a entender a vontade de Deus, que apesar de não ser pecado fazer determinada coisa, ele quer fazer a vontade de Deus. Então não se preocupa, não precisa arrancar o cabelinho, não precisa aí roer as unhas de preocupação, não. Seu marido volta para casa, sim, sua esposa volta para casa, mesmo hoje ele manifestando a vontade dele de não voltar, porque a vontade dele será substituída pela vontade do Senhor. Porque o que Deus vai fazer não é obrigar, mas é convencê-lo. Uma vez que as pessoas estão livres das suas próprias vontades, que são vontades geradas pelo pecado, que é o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 2, né? Vai dizer que as vossas iniquidades é que fazem separação entre mim e ti.
Então as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa faz uma inimizade. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que isso é retirado das nossas vidas, através do processo de libertação, então vem o convencimento, que é a conversão, o convencimento, a mudança de mente, a transformação, a renovação, e aí as pessoas passam a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que ninguém se separe, e aquele que se separou, que se reconcilie. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, não é momento de você se preocupar. É momento de você esperar e orar. É momento de você viver e orar. É momento de você ficar firme no Senhor. Que Deus abençoe o teu dia, o teu domingo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.